agora falando apenas do estoque, né? Os estoques são ativos da empresa classificados da seguinte maneira: materiais. Materiais normalmente é tudo aquilo que a gente consome. No caso do escritório, o papel, a tinta da impressora, materiais de limpeza, produtos de higiene, copos, café, açúcar, né? No caso de indústrias, aí nós vamos ter produtos prontos, produtos em processos, matéria-prima também existe na indústria, né? Porque daí lá no estoque tem tanto produtos em fase de preparação, como produtos prontos para venda. E mercadorias que normalmente se referem a itens, né, de empresas comerciais, que é aquela que apenas revende, diferente da indústria. Então, produtos é um termo mais da área industrial, mercadorias da área comercial. Esses estoques, né, todos esses elementos que estão no estoque, nós precisamos controlar. Afinal de contas, esse é o papel da contabilidade. Lembra na aula passada que a gente tem que botar ordem na casa, botar ordem nas empresas? Então, nós precisamos controlar a controlar a movimentação de estoques. Para isso, pessoal, existem duas maneiras. O pessoal colocou aqui, a Alessandra colocou aqui, né? Materiais poderia se chamar uso e consumo, para não confundir. Sim, na verdade, o plano de contas de cada empresa, ele vai ser ajustado, né? Então, tem empresas que utilizam materiais de uso e consumo e coloca, né, desde materiais de escritório, como materiais de limpeza. Tem empresas que vai separar materiais de limpeza, materiais de escritório, materiais de copa e cozinha. Então, os nomes, pessoal, não são exatamente os mesmos. É muito importante que quando você trabalhar, você estude um pouquinho do plano de contas da empresa que você irá atuar. Então, o inventário periódico, né? Vamos falar um pouquinho sobre os dois. O inventário periódico é um sistema de controle de estoque no qual as informações sobre sua composição, ou seja, a quantidade e o valor dos elementos em estoque, são gerados periodicamente por meio de contagem física. Então, alguém já ouviu aquela frase, né? Ah, tá fechado para balanço. Então, muitas vezes a empresa está justamente fazendo o inventário periódico, está contando os seus itens do estoque, valorando e fazendo esta verificação. Quando a empresa utiliza o inventário periódico, só nesse fim do período, esse período pode ser o final do mês, pode ser no final do trimestre, do semestre, do ano, né? Só quando ela conta quantos elementos ela tem, quantos itens ela tem em estoque, atribui valor a esses itens, é que ela vai descobrir o custo das mercadorias vendidas naquele período. Então, o custo das mercadorias vendidas no mês ou no trimestre, assim por diante. Como que nós calculamos isso? Nós vamos ter que utilizar essa formulinha, né? Estoque inicial mais compras menos estoque final. Gente, gravem essa fórmula. Durante toda a graduação de vocês, vocês vão encontrar em algum lugar a formulinha do CMV. Vão ter que utilizar a formulinha do CMV. Custo da mercadoria vendida é igual ao estoque inicial mais compras menos estoque final. É lógico que para tudo isso nós vamos fazer em valores, né? O valor do nosso estoque inicial. Quando a empresa iniciou suas atividades, abri a empresa o mês passado, vou fazer o primeiro fechamento. Então, o estoque inicial vai ser 0. Aí eu vou somar as minhas compras do período e o estoque final é aquele que eu vou encontrar justamente na contagem física, né? Então, eu tenho as informações e calculo. No próximo mês, qual vai ser o estoque inicial? O estoque inicial do próximo mês vai ser o estoque final do mês atual. Então, é assim que nós encontramos as informações. E aí, aqui eu trouxe um exemplo para a gente calcular. Então, nós temos aqui o estoque inicial, que é uma informação que a empresa vai ter que anotar, ter uma planilha de controle, né? E ela tem essa informação. O estoque final, que eu vou calcular após a contagem física. Aí eu tenho aqui as compras do mês.
Só que para a gente jogar esse número na fórmula, para a gente calcular a fórmula, lembra que a gente tem que considerar o custo de aquisição, todos os valores que aumentam ou diminui o meu gasto com a compra? Então, aquela compra, ela tem que ser líquida, a compra da fórmula tem que ser líquida, eu já tenho que ajustar todos esses valores que agregam ou diminuem o valor da minha compra. Então, por exemplo, eu comprei, paguei frete, então eu vou ter que somar o valor do frete. Parte das minhas compras eu devolvi. Mercadoria veio com defeito, então eu vou ter que descontar esse valor. Abatimento sobre compra. O fornecedor me deu um desconto, me deu um abatimento, até, né, por causa das mercadorias que não veio do jeito que eu pedi, por exemplo. E impostos recuperáveis. Então, lembra que esse imposto é um valor que eu recupero, então ele diminui o meu gasto. Então, eu teria que fazer essa conta. O valor da compra mais o frete, menos a devolução, menos o abatimento, menos os impostos. Com isso, então, eu chego ao valor das compras líquidas. Olha só, de 20 mil, né? O valor das compras líquidas foi para R$ 14.680. Então, é esse o valor que eu vou jogar na fórmula. Aí a gente calcula aqui, né? Então, custo da mercadoria vendida é igual estoque inicial mais compras menos estoque final. Custo da mercadoria vendida, qual que é o estoque inicial? 2.300 mais as compras. Lembrando, as compras têm que ser as compras líquidas. Então, 14.680 menos o estoque final, que eu tenho ali a informação, 2.800. Então, com isso, o custo da mercadoria vendida, deixa eu calcular aqui que eu não deixei minha colinha pronta, 14.680 menos 2.800. Então, custo da minha mercadoria vendida vai ser 14.180. Para que eu preciso saber o custo da mercadoria vendida? Para eu apurar o meu lucro no final do período, né? Porque basicamente é assim, ó, o pessoal já tinha até passado o valor aqui. Tem gente que é bom. Gente, já aconteceu isso com vocês? É que vocês estão iniciando ainda o curso, outros já nem tanto, né? Ah, é da área contábil, então pede para ela fazer conta. Eu sou uma daquelas que eu sou da área contábil, mas não sou tão rápida em contas de cabeça. Então, para que serve o custo da mercadoria vendida? Para apurar o lucro, porque daí no final do período a gente vai ver quanto que eu faturei, o quanto que eu vendi, menos o custo das mercadorias, né? O que é o custo da mercadoria vendida? Gente, para você revender uma peça de roupa, você teve que comprar primeiro, não é isso? Então, sei lá, você vendeu por R$ 100 uma calça, só que você tinha comprado ela primeiramente por 60. Então, nessa transação, o seu ganho foi de R$ 40. Então, o custo da mercadoria vendida é o quanto você gastou com as mercadorias que você revendeu. E aí você consegue apurar esta sobra. O inventário periódico, mesmo sendo prático, né, porque basta fazer a contagem física, apesar de que não é tão simples, né, dependendo do volume de elementos que você tem, mas é uma continha simples, né? Esse sistema de controle de estoque é recomendado apenas para empresas de pequeno porte, empresas em que o proprietário, né, já está ali, tá ali no dia a dia, então ele está observando, ele já está controlando o seu estoque presente ali, né? Ele está presente na empresa e consegue observar. Mesmo assim, ainda pode acontecer furos, não deu certo, né? Tá faltando mercadorias. Então, por isso é muito importante um controle mais efetivo, mais permanente, né? Que é o outro método de controle, então. O inventário permanente é outro sistema de controle de estoque. Neste, as entradas e as saídas constituem por si mesmas operações que requerem registro e controles permanentes. Então, no inventário permanente, entrou mercadoria, eu já registro. Saiu mercadoria, eu já registro lá na ficha de controle de estoque. Então, para eu saber quanto de mercadoria eu tenho no estoque, basta eu olhar a minha ficha. Vai estar lá registradas todas as movimentações da minha mercadoria.